Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Saúde e Bem-Estar, que hoje irá falar sobre algo que vem chamando a atenção da comunidade médica e científica por sua complexidade e abrangência. Vamos falar sobre TDI, transtorno dissociativo da identidade, que faz com que o indivíduo tenha mais de uma identidade vivendo no mesmo corpo. Muita gente pode duvidar do transtorno, dizer que é tudo invenção. Mas é importante deixar claro que se uma pessoa diz ter uma doença mental, seja ela qual for, não cabe ao outro questionar. Isso é assunto para os profissionais de saúde que atendem essa pessoa. E é sobre isso que vamos tratar nesse podcast. Vamos apresentar características importantes deste transtorno, diagnóstico e tratamento, mesmo ainda sendo algo com muitas perguntas e poucas respostas. Vamos trazer a palavra de especialistas que nos farão entender um pouco mais sobre isso e nos ajudar na forma de agir ao se deparar com possíveis situações de TDI. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Desvendando a Identidade Dissociativa, está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. O transtorno dissociativo de identidade é também conhecido como transtorno de personalidade múltipla e se configura como um transtorno mental no qual uma pessoa se comporta com duas ou mais personalidades diferentes, onde elas variam seus pensamentos, memórias, sentimentos e até mesmo ações. Esse transtorno apresenta a incapacidade de recordar alguns eventos que acontecem no dia a dia, algumas memórias, além de eventos traumáticos e estressantes. Muitas vezes abordados em filmes por conta da grande capacidade da mente humana de poder construir novas personalidades como um certo mecanismo de defesa. Alguns filmes que abordam esse transtorno são Cisne Negro, Fragmentado, Psicose, Clube da Luta, onde é curioso notar os diferentes aspectos da mente humana, o quanto sofrem essas pessoas que possuem o transtorno, pois muitas vezes elas não têm nem noção de que sofrem do mesmo. É um transtorno que precisa constantemente de acompanhamento psicológico, para que o profissional de saúde conheça cada personalidade e como ela se comporta, além de comunicar à pessoa de origem como conviver com esse transtorno. Algumas dessas personalidades podem vir de eventos traumatizantes, resultado de um espelhamento da personalidade de algum ente querido perdido tragicamente, por exemplo. A doutora Maria Fernanda Caliani, médica psiquiatra, especialista no assunto, nos fala sobre as formas de manifestação dos transtornos dissociativos. Tem várias formas de manifestação dos transtornos dissociativos. E é importante ressaltar aqui que eles geralmente costumam se manifestar ou serem agravados depois de um evento traumático ou de grande estresse. Por exemplo, a pessoa sofreu abuso ou maltrato durante a infância, ou vivenciou um evento traumático como um acidente ou um desmoronamento, e aí a dissociação ajuda a pessoa a tolerar aquilo que é muito difícil de suportar, né? A hora que eu dissocio, as memórias do local, das circunstâncias, do que aconteceu ali naquele evento, elas escapam, né? E aí eu não tenho medo, eu não tenho dor. E por isso, né, que muitos sobreviventes de desastres, acidentes, guerras, eles têm dificuldade de lembrar detalhes, né, exatamente ali do que aconteceu. É lógico, gente, que vale lembrar que isso daí acontece de uma forma inconsciente, ou seja, sem que a pessoa tenha planejado ou tenha se dado conta. E não precisa ser só com um trauma muito grande, não. Às vezes a pessoa pode passar por um conflito interno que para ela é tão insuportável que a mente dela separa as informações que são incompatíveis ou inaceitáveis daqueles sentimentos que surgem, né, do pensamento consciente, que é quando ela tem, por exemplo, sei lá, tenho problemas financeiros graves, ou estou me sentindo culpada por alguma ação que eu cometi, né? Quer ver um outro contexto em que a dissociação também pode acontecer? Experiências de transe, né? Num contexto ali religioso, onde a pessoa tem uma alteração da consciência, mas ela não perde ali o contato com a identidade dela.
Os sintomas dissociativos são, então, problemas primários da nossa consciência. Então, todos os sintomas aí desses transtornos, eles vão decorrer de alterações ali da consciência, mas eles também são capazes de perturbar outras áreas do nosso funcionamento mental além dela, como memória, identidade, sentimentos, ações, percepção do ambiente. Eles incluem a experiência daquele sentimento de estar fora do corpo ou de perda da memória. E aí, falando então sobre a amnésia dissociativa. A amnésia dissociativa é basicamente uma perda da memória em que tem um esquecimento de si mesmo. Então a pessoa tem uma dificuldade, uma incapacidade de recordar informações pessoais importantes, seja de experiências recentes ou de um passado distante. Assim como os outros transtornos psicológicos, o TDI também possui seus sintomas principais e é preciso ficar atento caso ele se apresente em pessoas próximas a você, para que possa encaminhá-lo para um profissional da saúde mental o quanto antes. A psicose é um dos sintomas causadores desse transtorno, pois ela se apresenta quando a nossa mente não possui uma diferenciação do que é real ou não. Na psicose, são apresentados recorrentemente delírios e alucinações. A ligação do TDI com esse sintoma está justamente ligado a essa falta de percepção e dificuldade de entendimento da realidade. O paciente não consegue perceber quem é ele e quem é a outra personalidade. É comum dentro do transtorno dissociativo de identidade se ter casos reais de perda de memória. Muitas vezes, quando alguém sofre desse transtorno, ocorre de não lembrar como foi parar em algum lugar desconhecido ou de não lembrar de informações faladas com ele. Isso apresenta um certo risco, pois a pessoa não tem noção de quanto tempo teve o evento da perda da memória, podendo ter feito atitudes que não correspondem ao seu comportamento, além de ter prejudicado pessoas sem lembrar do fato. A doutora Maria Fernanda fala um pouco mais sobre essas amnésias apresentadas por pessoas com TDI, além de outros sintomas e exemplos de ações causadas pelo transtorno. Esse tipo de amnésia, ela pode ser localizada, então assim, é só restrita àquele evento, eu não lembro coisas daquele evento ou daquele período de tempo, como por exemplo, na minha infância, quando eu tive um trauma, ou sofri um estupro, ou um período que a pessoa ficou em guerra. Ela pode ser seletiva, então assim, ela é referente às vezes só a determinados aspectos daquele evento, não é o evento inteiro, mas ali específico. Ou ela pode ser generalizada, aí ela pega identidade, a história de vida, então assim, a pessoa não lembra quem ela é, onde ela foi, com quem que ela falou, o que que ela fez, o que que ela disse, o que que ela sentiu, tá? E aqui, na amnésia dissociativa, a gente inclui o especificador que é a fuga dissociativa. Então aqui no TDI, no transtorno dissociativo de identidade, é o que nós vemos muitas vezes nos filmes e seriados em que a pessoa apresenta aquela famosa dupla personalidade ou múltiplas personalidades, né? Tem o filme Fragmentado, muito famoso. Aqui a pessoa ela tem um senso fragmentado mesmo de identidade e de memória. Então ele é tipicamente caracterizado por dois principais sintomas. O primeiro é a existência de duas ou mais identidades diferentes, acompanhadas por uma mudança no comportamento, na memória, no pensamento. E isso pode ser observado tanto pela pessoa quanto pelos outros que convivem com ela, né? E aí aqui, um exemplo clássico também que pode ter é o estado, né, em algumas culturas que a gente considera como a possessão. Então, fulano está possuído, né? Ele sofreu uma possessão. Para a psiquiatria, isso é identificado como transtorno dissociativo de identidade. E o segundo sintoma principal envolve lacunas contínuas na memória sobre eventos do cotidiano, sobre informações pessoais ou sobre eventos traumáticos passados. Tudo isso, claro, causando problemas significativos na vida pessoal, social, acadêmica, profissional. E essas diferentes identidades, elas acontecem involuntariamente, a pessoa não tem controle sobre isso. 80% dos pacientes chegam a ter uma dor de cabeça, né, antes de ter essa mudança aí de personalidade, mas elas são indesejadas, a pessoa não quer aquilo e elas causam uma angústia naquela pessoa. E uma pessoa com um transtorno dissociativo de identidade, ela sente como se ela tivesse
2 ou mais identidades e cada uma com um modo de pensar próprio. Então tem uma mudança muito abrupta nas preferências pessoais. Então assim, a pessoa não come aquela comida de jeito nenhum. Quando ela tá ali, né, no transtorno dissociativo de identidade, ela gosta de outra comida, de atividades ou roupas que ela normalmente não usaria, né? Só que aí quando ela volta a ser ela, né, os gostos voltam os anteriores. Além disso, os indivíduos com transtorno dissociativo de identidade, eles podem sofrer também intrusões recorrentes, assim, inexplicáveis na consciência. Então tem vozes, ações, falas dissociadas, pensamentos, emoções, impulsos, né? E eles também têm aí o que eu falei, que é uma mudança bizarra da percepção deles mesmo. Uma despersonalização, uma desrealização e, como eu citei, diferente da amnésia dissociativa, aqui a maior parte da identidade deles tem um comportamento desorganizado ou infantilizado. É muito comum, né, um comportamento mais infantilizado quando ele está relacionado a traumas ali passados. Então a pessoa tem a perda do domínio ali das ações dela. Para que ocorra o diagnóstico do transtorno, é preciso ter um certo conhecimento sobre os transtornos psicológicos e seus potenciais sintomas, o que também requer um entendimento de fenômenos dissociativos e questões sobre ele. Muitas vezes, um dos modos de diagnóstico é a entrevista prolongada, um dos instrumentos da psicoterapia, mas também se utilizam de hipnose, além de entrevistas facilitadas por fármacos. Além disso, um ótimo método é pedir para que o paciente mantenha um registro diário entre as consultas. Esses métodos têm como objetivo comprovar a certa alternância entre as identidades e, assim, o médico pode fazer uma tentativa de comunicar-se com cada identidade com base na observação dos comportamentos. Por ser um transtorno tão difícil de lidar, que por sua vez muito se é perguntado de como se pode ajudar o paciente, é importante incentivá-lo a procurar uma terapia, assim como explicar para as pessoas próximas a ele a situação, para que elas sejam abertas a compreender cada personalidade ali presente e que tenham uma boa relação com cada uma delas. Um profissional que tenha uma melhor compreensão dos aspectos psíquicos que envolvam o transtorno dissociativo de identidade pode fazer essa introdução do TDI de forma correta. A doutora Maria Fernanda nos fala agora quais as melhores formas de tratamento desses transtornos. Com o tratamento adequado, muitas pessoas com transtorno dissociativo de identidade conseguem lidar com sintomas e melhorar sua qualidade de vida sem problema, conseguindo viver de forma gratificante. O tratamento principal é a psicoterapia, e aí para os dois, tanto a amnésia dissociativa como o transtorno dissociativo de identidade. E aí a terapia vai conseguir ajudar, né, no caso do transtorno dissociativo de identidade, a pessoa a ter maior controle sobre o processo, sobre os sintomas dissociativos. Então ela vai identificar os gatilhos que fazem com que ela mude de personalidade, agindo aí com um foco então na prevenção de resposta, como que vai fazer para atuar quando isso acontecer, além de um foco na redução da intensidade e na frequência desses episódios. É bem desafiadora, né? Porque a terapia aqui vai ter que envolver abordar as memórias traumáticas para aquela pessoa conseguir lidar de uma forma diferente e ter uma boa resposta à terapia, né? Aqui, a terapia comportamental cognitiva, que é a TCC, é a mais usada nas pessoas com esse tipo de transtorno, que tem mais estudo. Não existem medicamentos para tratar diretamente os sintomas do transtorno dissociativo de identidade, mas a medicação ela acaba sendo útil para tratar condições ou sintomas que estão relacionados. Então, às vezes, a gente usa um antidepressivo para tratar, por exemplo, sintomas de depressão que foram ocasionados por conta aí do transtorno. Uma das prioridades do tratamento psíquico é garantir a segurança dos pacientes através da estabilização do paciente. Esse processo é feito antes mesmo de avaliar as experiências traumáticas, saber as razões das dissociações e explorar as identidades problemáticas. Dentro do tratamento de transtorno dissociativo de identidade, também é usada a internação. Através desse método, o paciente poderá ser monitorado diariamente, além de poder receber um tratamento focado no seu problema específico. Nela, seu acompanhamento diário também gerará evoluções do seu quadro. Os medicamentos vão ser dados na hora certa, além das intervenções terapêuticas que pode receber
esse tratamento intensivo se mostra eficaz no transtorno que se mostra ser diferente demais de todos os outros. Por isso, a internação é um ótimo caminho para que se possa assegurar que o tratamento esteja sendo feito todos os dias. O psicólogo Dr. Newton Campos também nos apresenta alternativas de tratamento e fala da importância do trabalho do médico, psiquiatra e psicólogos no acompanhamento do paciente de acordo com a evolução dos transtornos. O tratamento do transtorno dissociativo de identidade é feito através de psicólogo e psiquiatra. O trabalho do psicólogo, através da psicoterapia, é de ajudar o paciente a superar os seus traumas de uma maneira mais saudável e também trabalhar na integração das personalidades em uma só, para que esse paciente tenha uma personalidade, uma identidade mais fixa, mais concreta. Agora, nos casos mais graves, onde essa integração não é possível, o psicólogo vai ajudar o paciente a lidar melhor com cada uma das identidades. E para isso, o profissional vai ter que conhecer cada uma dessas identidades, como elas aparecem e por aí avaliar o que pode ser feito no caso. O trabalho do psiquiatra é de aliviar os sintomas do paciente através de medicamentos. Além disso, os familiares e amigos também podem contribuir para o tratamento através da empatia. É muito importante acolher essa pessoa sem nenhum preconceito, porque quando você invalida o sofrimento dela, com certeza ela vai sofrer muito mais e isso poderá piorar ainda o quadro dela. Então esse tratamento feito por profissionais e o apoio da família são muito importantes. E a melhora, pessoal, demora muito tempo para aparecer. O TDI exige muita paciência e dedicação para ser tratado, mas é a melhor forma com que a pessoa consiga viver com o transtorno de uma maneira mais adaptativa e consiga realizar suas atividades do dia a dia, vivendo tranquilamente aí em sociedade. Então, se você sofre desse transtorno ou conhece alguém que sofre, procure ajuda profissional. O transtorno dissociativo de identidade é uma patologia difícil de lidar, uma vez que ela não é recorrente na sociedade e por trás dele se tem eventos traumatizantes que, por sua vez, apresentam uma certa dificuldade de superá-los. Esse tipo de transtorno consiste na formação de múltiplas personalidades, muitas vezes a partir de traumas sofridos na infância do sujeito, que não conseguiram ser superados pelo mesmo. Sendo assim, sua mente forma identidades para que possam reagir por ele. Seu difícil tratamento tem essa característica porque nele são tratados aspectos diferentes de personalidades, muitas vezes distintas, que entram em conflito para ter o comando do corpo ou para que o sujeito tome as decisões baseadas nas suas ideias, fazendo o paciente perder a identificação consigo mesmo, gerando quadros depressivos, onde podem acarretar o abuso no consumo de substâncias, podendo potencializar psicoses e crises de pânico causadas pelo TDI. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O transtorno de personalidade é um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Todos nós temos uma personalidade que tem capacidade de adaptação a normas culturais, éticas e morais. Sendo assim, ficar atento aos sintomas apresentados é de grande necessidade, uma vez que a partir dessa identificação poderá ser iniciado um tratamento para esta pessoa com psicoterapeutas e psiquiatras, para que seja tratado explorando cada uma de suas identidades, buscando suas origens, tentando ajudá-lo a superar seus traumas, fazendo uso de medicamentos que o ajudem a reduzir seu quadro depressivo e psicótico. Além disso, é importante que esse trabalho seja feito de modo com que o acompanhamento desse paciente seja constante, onde as demandas que aparecem podem ser tratadas. Uma internação entrega um serviço focalizado, específico e acompanhando de perto a evolução do sujeito. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.